25% das mulheres brasileiras entre 35 e 40 anos sofrem com algum grau de calvície. E acima dessa idade aí, olha para você ver, gente, e a porcentagem, ela sobe aí para 50%. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a dermatologista Cristiane Câmara, doutora Cristiane Câmara, e nós vamos falar sobre a alopécia. Esse nome feio é a calvície feminina. A alopécia androgenética feminina é a calvície de padrão feminino. Muito bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, muito Que bom obrigada. Tê-la conosco. Bom estar com vocês também. Conta pra gente, o que seria a calvície feminina? A calvície de padrão feminino é a calvície de origem genética, que pode vir tanto da parte materna quanto da parte paterna. Certo. E ela, na realidade, ela é uma rarefação. O cabelo vai ficando fino e vai encurtando. Então, muitas vezes você não vê aquela queda que você vê no... Sai aquele chumaço de cabelo, não é assim? Não é assim. Às vezes é até imperceptível quando você vai usando. De repente você olha... Meu Deus, tá aqui. É assim? Se assusta? Se assusta, porque você vê o cabelo afinando, você não vê o cabelo caindo. Pode ser que você tenha as duas coisas associadas, mas aí você tem o eflúvio telógeno associado, que é quando você tem a queda maior do que 100 fios por dia, que pode vir por um estresse ou por uma deficiência nutricional. Sim. Ou uma dieta muito restritiva, mas você vai ter junto a alopécia androgenética, a calvície de padrão feminino, que vem da origem genética mesmo. Isso acomete muitas mulheres? Sim, acomete. E hoje a gente está vendo isso acontecer mais precocemente. Por quê? Por causa do estresse, por causa do uso de químicas. Então a idade só tem baixado, né? A faixa etária tem diminuído. Isso, tem diminuído e assim, o grau tem sido maior mais precocemente. Então a procura das mulheres tem sido maior hoje no consultório. Qual que é o ciclo de vida dos cabelos, doutora? A gente tem o ciclo de vida do cabelo, que ele é o seguinte: a gente tem a fase anágena, que é a fase de crescimento, depois a gente tem a fase de telógena, que é a fase de repouso do cabelo, que é quando a gente tem a fase de caimento do cabelo. E o que acontece na alopécia de padrão feminino? É isso que acontece, a gente tem uma fase telógena aumentada e uma fase de crescimento diminuída. Então, e também a gente tem uma ação de uma enzima que faz com que esses fios vão diminuindo. A testosterona, ela sofre a ação de uma enzima que chama 5-alfa-redutase. A 5-alfa-redutase transforma essa testosterona em deidrotestosterona, que ela vai agir sobre o DNA da célula e vai agir sobre os fios geneticamente predispostos. E esses fios vão encurtando e vão afinando. Existem algumas coisas que podem auxiliar nessa perda de cabelo? Por exemplo, rabo de cavalo, boné, chapéu, essas coisas podem ajudar na queda? O boné não, é mito. É mito? É mito. Olha... Agora, eu tinha quase certeza que boné a pessoal perdia. Não, porque normalmente a gente vê os carequinhos tudo de boné. Aí você fala assim, não, de tanto usar, coitado, ficou careca. Não, é mais pra tampar mesmo. É pra tampar. Mas eu achava que às vezes meio que abafava. Não. Não tem problema com isso? Não. Agora o rabo de cavalo sim, porque a gente tem a queda por tração. Então a aeromoça, às vezes, que usa cabelo muito coque, pode ter queda por tração. Tem a alopécia areata? Isso. Fala pra gente o que é a alopécia areata. A alopécia areata, a origem é assim, indefinida ainda, não se sabe a causa. Pode ser por um estresse, alguma coisa que a pessoa teve e aí acontece a alopécia areata. E ela dá uns buracos na cabeça, sabe? A área fica totalmente sem pelo. Sim. Totalmente sem pelo. E tem pessoas que podem ter, são vários tipos de alopécia areata. Sim. Tem pessoas que têm só uma parte parcial, tem pessoas que podem ter a cabeça toda acometida, até mesmo as sobrancelhas. Então, assim, tem pessoas que têm uma repilação, depois de um ano pode ter essa repilação. A repilação seria os cabelos crescerem novamente. Exatamente. E tem pessoas que não, que são as de mais difícil tratamento. E aí a gente tem outros tratamentos que a gente
atenta, né? Sim. E mais recentemente tem uns inibidores da JAK. Mas só que o tratamento é meio caro ainda, custa mais ou menos $6.000 mês. E assim, para o Brasil ainda é meio fora da realidade, né? E a alopecia, ela tem cura? A pessoa não ter mais problema disso, crescer e parar e não ter mais queda. Nesse sentido, né? Na calvície de padrão genético, não, porque ela é genética. Certo. Então eu falo até com o paciente, que o paciente ele tem que casar com o tratamento. Porque ele tem que ter uma dedicação, ele tem que todo dia passar o medicamento, tomar. Constância, tem que fazer parte da vida dele. Porque como é uma melhora da autoestima dele, porque o cabelo faz parte da nossa vida, né? Para todo mundo, uma das primeiras coisas que a gente enxerga é o cabelo. Então a pessoa tem que dedicar mesmo ali, né? Então eu acho que assim, não tem jeito, o tratamento é aquela dedicação diariamente. No caso da alopecia areata, o tratamento a senhora indicaria conjuntamente com às vezes uma terapia para descobrir o motivo da calvície, porque se pode ser um estresse, pode ser algo mental, algo emocional também. Sim, eu até falo com meus pacientes que às vezes a gente começa a ter de novo a repilação. Aí o paciente passa por outro estresse. Aí você começa a ver de novo a área que está sendo repilada, ficar sem cabelo de novo. Então eu falo que junto a gente tem que ter o tratamento com uma terapeuta e com um psiquiatra também, porque precisa tomar medicamento. Porque a gente tem que evitar essas fases para não ter de novo a queda do pelo, que eu falo que é tão precioso esse pelo que está nascendo que a gente não pode perder ele de novo. É verdade. Tem perguntas aqui chegando, quero perguntar para vocês. Tem um salão e a maioria das minhas clientes tem queda de cabelo. E elas fazem tratamento, aí paralisa e depois volta tudo novamente na raiz. Ela falou que a raiz do cabelo até tem mais vida. Quando chega no meio, para a ponta, o cabelo morre. O que será? São clientes que vão fazendo tratamentos de cabelo e ela observa que a raiz até que fica bacana, mas aí depois do meio para a ponta é como se o cabelo morresse, quebrasse. Isso pode acontecer? Depende se a cliente também já fez alguma coisa no cabelo. Entendi. Alguma química ou alguma progressiva, algum alisamento. Aí depende, porque se o cabelo já foi lesado ou não. Entendi. Aí pode ser que o cabelo esteja enfraquecido, né? Então a gente tem que olhar. Às vezes já judiou tanto o cabelo que aí chega lá e tem que fazer muito tratamento, porque senão não é fácil. Pode ser também que o que ela pode estar percebendo é que o cabelo de padrão feminino, por exemplo, ele é mais fino. Às vezes ele aumenta um pouco de densidade, mas ele geralmente é mais fino. Existe alopecia androgenética? A androgenética é aquela... Não, essa eu ia perguntar, era cicatricial. Cicatricial, sim, existe. Como que é a cicatricial? Existem vários tipos de alopecia cicatricial, como a pseudopeladra de Brock, que são as inflamatórias, são os tipos inflamatórias. Então você tem uma cicatriz. Sim. Então aquela região ali que foi acometida, o pelo daquela área não vai nascer mais. Porque a raiz essa daí não nasce, então. Não nasce mais, ela é irreversível. Uau! E como a peruca, ela pode ser algo que pode ser usado ou a utilização pode atrapalhar no processo de tratamento, doutora? Vai depender muito do paciente. Eu falo que o aplique, por exemplo, ele é uma tração. Então, ele vai prejudicar. A peruca a gente pode usar em alguns casos. Por exemplo, na alopecia areata, quando o paciente ele tem aquelas várias áreas, ele tem que usar uma peruca, porque assim, a autoestima do paciente está lá embaixo. Então, o benefício para esse paciente vai ser muito maior do que se ele não usar. Entendeu? Então, assim, eu falo que nesses casos sim, mas se for só pela diminuição da densidade, então eu acho que não vale a pena o uso de apliques, daqueles tic-tac que usam para aumentar a densidade, porque aí no futuro já não vai ser interessante.
Tem pergunta chegando, é a Luana, estou com alopecia areata. Quando eu terminar de fazer o tratamento e meus cabelos crescerem novamente, posso voltar a fazer química? Aí eu não acho que é interessante não. Só se, por exemplo, ela tiver os cabelos brancos, aí sim ela usar uma química que não seja tão agressiva, né? Olhar a marca, ou usar só um tonalizante, mas química, tipo se o cabelo dela for preto, clarear, não acho que seja interessante não. Tenho alopecia areata há 2 anos e mesmo após o tratamento meu cabelo continuou a cair. O que fazer para controlar essa queda? Olha, um outro medicamento interessante que a gente tem, que está dando resultado também, que eles falam que é um inibidor também da JAK, mas que tem um custo-benefício bom. Mas a gente tem que fazer exames laboratoriais, acompanhamento no consultório. Sim. Talvez seja um metotrexate. Então, assim, a gente tem que ver cada paciente, cada individual, cada caso é cada caso, olhar, ver como é que tá, como que tá o andamento, porque a gente, com o dermatoscópio, a gente consegue ver como os pelos do cabelo estão, se estão cadavéricos, como é que são pelos peládicos, a gente vê direitinho. Então a gente tem que olhar cada paciente, analisar, ver os exames, para a gente ver como é que a gente vai tratar esse paciente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.